Versículo 18. Mateus 1, 18. É tempo de agradecer, é Natal. É tempo de agradecer. É Natal. Semana natalina, e a gente está vivendo todos esses momentos, e a gente consegue fazer uma distinção do que o comércio diz que é Natal, do que a palavra de Deus fala sobre o que é Natal, o que o mundo comemora e o que a igreja do Senhor Jesus comemora. E como é que está escrito? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. 21, a igreja. Obrigado, Deus, por essa missão de nos salvar. Aí estávamos todos nós condenados, perdidos, e Jesus veio para colocar fim nas trevas da nossa vida, Pai. E assim, ó Deus, o Natal para a gente é libertação. Aleluia. O Natal, biblicamente falando, é Jesus, o príncipe da paz, mudando nossa história, nos tornando teus filhos, ó Deus. Obrigado, porque esse amor foi tão grande que o Senhor amou, que enviou ele, Jesus, o teu cordeiro, o cordeiro teu, que tira o pecado. O nome dele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Obrigado por essa mensagem angelical. Obrigado por essa mensagem nesta manhã. Obrigado pela eterna salvação. No nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Será que a gente tem essa compreensão verdadeira do Natal? Porque realmente, como já falei, o mundo ele tem uma visão completamente diferente. E observe o texto, Mateus falando, Lucas também tem uma narrativa sobre o nascimento de Cristo. Mateus fala da posição de José, de Maria e o nascimento. E ela concebeu do Espírito Santo. Não houve nenhum contato. A Bíblia diz que eles não coabitaram, mas ela estava grávida. E foi uma obra de Deus. E o ente que estava nela é aquele que nos salvaria, Jesus. Essa mensagem para alguns é estranha, mas é a mensagem do Natal. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não adianta a gente enfeitar, a verdade é que o mundo estava em trevas. O profeta Isaías viu isso, lá no capítulo 9, por favor, capítulo 9, 1, do profeta messiânico. Alguns chegam a dizer que ele é o 5º evangelho. Veja aí no capítulo 9, verso 1, quem é o profeta, a sua narrativa, essa profecia. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulun e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Verso 2, a igreja. Todo esse capítulo vai falar justamente do Cristo. E no versículo de número, lá na frente, diz assim: porque o menino nos nasceu e o filho se nos deu, no verso 6. E o seu nome, está governo, principado,
e o nome dele será Maravilhoso Conselheiro. É Jesus. Queridos irmãos, estava vendo uma certa vez um comentário que tem algumas pessoas que se ofendem. Se você salva, você precisa de salvação. Fica ofendido. Uma certa vez eu falei com um colega na repartição, funcionário público, eu disse assim, você precisa aceitar Cristo para ser salvo. Salvo? Eu não fiz nada de errado. Há muitas pessoas que não compreenderam a mensagem do Natal ainda hoje. A mensagem do Natal é o Cristo que veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. É a palavra do apóstolo quando diz, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é tempo de agradecer Natal. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não tinha jeito, não tinha prece, não tinha Ave Maria, não tinha nada que pudesse nos salvar. Jesus Cristo veio e nos salvou. Essa mensagem não é tão difícil de entender, é preciso crer que Jesus veio para isso. E muitos se ofendem quando ouvem que precisa de salvação. Necessariamente, irmãos, Paulo escreve também lá em Romanos, falando sobre essa doutrina. Ele diz, nós somos justificados pela fé, temos paz com Deus, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É Ele quem justifica os nossos pecados. Jesus, através da sua morte, Ele trouxe vida. E quem se justifica não é justificado por Deus. Olha o que é que o profeta diz. Cada um se desviava. Cada um. Está em Isaías capítulo 53, versículo 6. Você sabia que nós, por natureza, temos a inclinação a se desviar? A nossa natureza tem por inclinação a não andar em santidade? A nossa inclinação é não agradecer ao Senhor, por isso que é tempo de agradecer. Nós temos visto em todos os momentos de EBT essa proposta que pegou e cada irmão agradece, seja no matinal, seja no cultura espiritual, seja qual for o horário, outro mesmo no matinal aqui, foi muitos irmãos, um após outro, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, sempre agradecendo ao Senhor. E nós deveríamos ter esse coração sempre grato e dizer no meio da assembleia, eu agradeço. A gente vai oportunizar alguns irmãos ainda se desejarem, isso é tudo um coração voluntário, agradecer. Essa semana aqui tivemos, semana que passou, momentos de gratidão, todos os dias do culto matinal. E na quarta-feira foi gratidão manhã, foi gratidão tarde e foi gratidão à noite. E a igreja sempre agradecendo. Paulo, o apóstolo, aliás, o profeta Isaías diz que cada um se desviava. Precisamos encontrar o caminho, porque o homem está perdido sem Deus. A sua religiosidade não vai poder salvar. O seu conhecimento, às vezes que a gente acha que tem, de leitura ou de pesquisa, não te salva. Oração não salva. O louvor não salva. Ser membro de uma igreja não salva. Quem salva é Jesus. É claro esse testemunho. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa se encontrar e ter um coração mais alegre. Jesus Cristo valorizou muito aquele leproso que voltou para agradecer, ou não? E ele fez, não, cadê os outros? Não, Deus sabe, eu agradeço no meu quarto, em silêncio. Sim, deve também fazer isso. Deus sabe, eu agradeço quando entro num carro e quando saio. Só que a igreja não sabe o teu testemunho. Muitas vezes nós não sabemos, porque a gente muitas vezes não fala. É calado, faz parte do serviço secreto. E Deus assim resplandeça as vossas luzes diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Ele diz isso, porque nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Jesus, o Salvador. Jesus é o Salvador. A gente acabou de ler Mateus capítulo 1, versículo 21. Para cumprir sua missão, ele morreu na cruz. Por favor, veja aí João capítulo 3, verso 14 e 15, os irmãos estão careca de saber, mas a gente vai lá. 14 e 15 de João, diz assim, e do modo por que Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15, para que todo que nele crê, só Jesus, irmão.
Só através de Cristo nós temos a vida eterna. E aqui tem toda uma narrativa lá do Êxodo, lá em Números, quando Moisés, o povo no deserto estava sendo mordido pelo veneno de Satanás, pelaquela cobra venenosa, e Deus mandou ele construir aquela cobra de bronze, e quem olhar para aquela cobra, o veneno não fazia efeito. Quem torna ser efeito o nosso pecado é Jesus de Nazaré. É Ele quem nos perdoa. A gente tem que entender isso, não é a nossa boa obra. Eu sou uma boa esposa, eu sou um bom esposo, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai. Bom só Jesus. E Ele se entregou por nós. Queridos irmãos, aqui a figura da serpente é a providência salvadora de Deus no deserto. Importante a gente entender isso. A missão de Jesus Cristo como nosso Salvador. Só Jesus salva. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo é a esperança. Agora, primeiro ponto, e eu quero ser bem objetivo, essa mensagem é bem conhecida, para mim o verdadeiro sentido do Natal é esse: a necessidade de salvação. Rebelião é o veneno da serpente que mata. Lá em Números capítulo 21, de 4 a 6, vamos falar sobre isso. Rebelião é a essência do pecado. São pessoas teimosas, são pessoas que não obedecem, são pessoas que vivem do seu modo, não importa, não ouve profeta, não ouve o Espírito Santo, não teme a Deus, é do seu jeito. Rebelião no deserto. E Deus, por misericórdia, orienta Moisés. Quem acha que ainda hoje tem pessoas rebeldes? Está assim, ó. E muitas vezes no nosso meio, que tem aparência de crente, mas continua na sua rebeldia. E Jesus Cristo, Ele fala aqui, eles todos pecaram, todos foram completamente envenenados por a serpente. Está lá em Romanos capítulo 3, verso 23. E o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, a consequência é a morte. 6:23. Todos pecaram. 3:23. Irmãos, como é que eu posso falar de Natal se não falar do amor de Deus? Como eu posso falar de Natal se eu não falo da morte do Cordeiro de Deus? Que através da sua morte Ele trouxe vida. Ele veio, passou por esse mundo e foi ao Calvário para salvar a mim e salvar você. Sem Jesus Cristo não há salvação. Então, e a consequência do nosso pecado é a morte. Todos nós precisamos de salvação. Não vou perguntar quem precisa de salvação, porque todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Alguns têm protelado, depois eu vou, mas na verdade o homem necessita da salvação. O que todavia se mantém rebelde, olha o que é que diz lá em João 3,36. Ele contra o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ó, irmão, a gente pega tanto que Deus é amor, né? E Ele é amor? É. Mas será que a Bíblia fala de um Deus irado? Fala ou não? Um Deus irado sobre aqueles que vivem na desobediência. Então sabe qual é a mensagem desta manhã? Que o Natal, Deus enviou seu Filho, deu para todos nós. Agora, para quem crê, você sabia que o Natal é para quem crê nesse Jesus que foi enviado, que nasceu? Então, em primeiro lugar, a necessidade da salvação. Todo mundo aqui precisa dessa salvação, todos. Tua mãe, teu pai, tua filha, teu filho, o que nasceu vai precisar de salvação, todos. O homem precisa de salvação. Segundo lugar, a salvação é por meio de quem? De Jesus. Não tem anjo, não tem arcanjo, não tem serafim, não tem pastorzão, não tem profetão, não tem nada. Quem salva é Jesus. Quem salva é Cristo. Agora Deus, Ele usa os profetas dele para mandar essa mensagem. E desde o começo que eles foram rejeitados, criticados, apontados, é tanta coisa, até hoje. Mas Ele continua pregando. Então Jesus veio para salvar. Está lá em Mateus, também Paulo fala isso em Timóteo 1,15. A cruz é o ponto culminante da obra salvadora. Também está escrito lá em João, já lemos. A figura da serpente levantada no deserto nos ajuda a compreender a obra de Jesus Cristo. Quem olhava para aquela serpente não era atingido pelo veneno. Todos nós precisamos olhar para Cristo. Olhando para Cristo, você vai ter um 2025 cheio da presença de Deus e vai ser mais do que vencedor. Essa é a mensagem do Natal. É olhar para Cristo como seu Salvador. Não é a tua religiosidade, o teu conhecimento. Ai, meu Deus do céu, como a gente precisa entender. A figura da serpente levantada no deserto nos ajuda a compreender essa obra salvadora. Está lá em João, em Números 21, 9, 8 e 9. O único meio
Quem não olhava para a serpente morria. Jesus é o único meio da salvação. Sem Jesus o homem não tem vida. Só através de Cristo. Basta olhar. Somos salvos unicamente pela fé, sem obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Sem religiosidade. Sem méritos pessoais. Eu mereço porque eu nasci no lar cristão, meu avô era pastor. Isso é conversa, pô. É só Jesus quem salva. Não é a tua geração, é você, eu e você, aceitar Cristo. Não tem mérito pessoais. Crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. É pela fé, é crer em Jesus Cristo. É Romanos 5:1. É justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Olhai para Cristo, olhando para Cristo, o autor da salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. É tão simples, né? Mas a gente está vendo aí, ninguém é contra comer uma janta natalina, porque é gostosa. Mas o principal não é isso. O que se fala, não há nenhum problema você pegar seu panetone e comer. Não há problema nisso não, compre. Você gosta, compre muito. Mas a questão, irmãos, é que o Natal não tem sido compreendido até hoje. Infelizmente essa mensagem tem sido levada diferente. E o Natal do Papai Noel é um fracasso. Sem Jesus não há salvação. Só Jesus Cristo salva. E a salvação, irmão, lá em João 5:24, eu gostaria que o irmão colocasse essa salvação. Veja o que é que Jesus diz. Aí foi Jesus quem falou. Veja aí. Toda a igreja comigo, vamos lá? Em verdade. Natal, passamos da morte para a vida, e a vida é Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, a salvação só por Jesus, completamente. E Jesus, ele é o Salvador. E por último, em último lugar, eu falei que Jesus é o Salvador, e a necessidade de salvação todo homem tem. Falei também, em segundo lugar, que a salvação só por meio de Jesus. E terceiro, finalizando essa breve reflexão, o resultado da salvação. Qual é o resultado? Irmãos, eu sou salvo. E as obras? E a tua vida? Quer dizer, você não é salvo pelas obras, mas você que é salvo, você realiza a obra de Deus. Está compreendendo? Isso é difícil. O salvo, ele produz. A figueira produz. E Deus limpa para dar mais fruto ainda. Então aqui, a vida eterna que Cristo dá, uma vida plena, vida com abundância. Enquanto o diabo vem para matar, roubar e destruir, Deus quer que você tenha uma vida abundante. Eu também, nós, através de Cristo, já vivemos então, irmãos, as primícias. Alguém já disse que o meu lar, o seu lar, o nosso lar é um pedacinho do céu, mas pode também ser um pedaço do inferno. Eu não estou dizendo que essa animação vem por causa das carnes gordas que está ali não, na tua freezer, cheio de carne, não é por isso não. Não é isso não, viu? Se engana quem achar que é isso. Tem tudo aqui, pastor. Se não tiver Jesus, se não tiver o temor, se não andar com Deus, você não tem nada. Você não passa de uma religiosa, de um religioso que entra ano, sai ano e não produz nada. Jesus disse: eu passei 3 anos e eu vi essa fruta, essa vinha aqui, essa planta sem produzir. Eu vou voltar. E se tiver desse jeito, eu vou mandar cortar e será jogado no fogo. Já vivemos a premissa, mas se vivemos, irmãos, com o Senhor, esperando a sua volta. A conclusão, vamos ficar de pé? Pode ficar de pé, meu irmão. O Natal será uma festa vazia. Repita comigo. O Natal será uma festa vazia, se Jesus não for o nosso Salvador. Que resumo, né? O Natal será uma festa vazia, se Jesus não for o nosso Salvador. Vai virar um folclore, né? Uma festa profana como existe hoje. Isso vai se transformar. A salvação, irmãos, ela é pela graça do Senhor. Já foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. A mensagem é simples. Basta reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador e viver de acordo com a sua palavra. Aquele que diz: eu tenho Cristo, mas você não vê o perfume, não sente esse perfume, então pode dizer, é religioso. E talvez vá ouvir o que Jesus disse com Nicodemos: não te admires
Se eu disser para você que é necessário o quê? Nascer de novo. Reconheça Jesus Cristo. Confesse. Se o pecado é rebeldia, somos salvos quando Jesus Cristo, nosso Salvador, Ele nos liberta. Quem foi liberto por Jesus, diga amém, irmãos. Amém. Obrigado a Deus, porque o verdadeiro sentido de Natal é libertação. Comecei falando sobre isso, termino, ó Pai. E aqui, ó Deus, o teu povo confessa que Jesus Cristo é a liberdade. E conhecereis a verdade, é Jesus, e a verdade vos libertará. Leva-nos para nossos lares, ó Deus, que seja o almoço na tua presença, a alegria da salvação. Meu Deus, seja conosco logo mais, ó Deus, na nossa cantina de Natal. Abençoa, Deus, todo o grupo, ó Pai, de ação social, a tua serva Diaconisa Marisa e toda a equipe, e que todos nós possamos apoiar, possamos amar essa obra, porque essa obra é tua. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Vamos dizer amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito, seja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? Amém. Deus abençoe a todos.